Deus continua abençoando, preciosos irmãos, irmã, que Deus reveste cada um de vocês do poder do céu, que o Calvário que não foi Jesus não morreu em vão ali no Calvário, que ele, irmão Brana disse, a vida começa no Calvário, né? E é ali que começa. É ali que terminou a lei e é ali que começou a graça. A partir do Calvário para cá, é a mesma coisa de passar o Jordão. Passando o Jordão, entrava na promessa, na terra prometida. Passando o Calvário, entra na terra prometida, do Espírito Santo, que é o nosso Canaã. O irmão Brana fala que o Canaã tem duplo sentido. O irmão Brana fala que o Canaã ele é de duplo sentido. Por um lado, ele aponta para o batismo do Espírito Santo. Por outro lado, ele aponta para o milênio. Ele pode Deus mudar o seu parecer nessa mensagem? Deus não muda o seu parecer. Ele fala no parágrafo 70. O Canaã é o milênio. Parece que a mensagem do Espírito Santo também, ele fala o Canaã. Sei que tem umas 3 mensagens que ele fala que o Canaã é o milênio. E tem na mensagem de adoção que ele fala que não é o milênio, é o batismo do Espírito Santo. Quando se trata de receber a herança, quando se trata de entrar na sua própria propriedade, é o milênio. Quando se trata de lutar, de conseguir com lutas, é o Espírito Santo, porque depois que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós entramos então na luta, né? Nós entramos na batalha contra o pecado, contra o diabo. Então, Canaã é de duplo sentido. Não é só Canaã de duplo sentido, meus irmãos. Todas as coisas de Deus é de duplo sentido. Todas as coisas de Deus é de duplo sentido. Quando o irmão Brana disse, do Egito eu chamei meu filho. Ele chamou Israel do Egito. Depois ele chamou Jesus também. Os dois foram no Egito. Israel foi no Egito, levado por José. E depois Jesus foi no Egito levado por José também. José e Maria levou Jesus para o Egito. E um fugia da fome, né? Um fugia da fome, que é Jacó com sua família fugia da fome, e foi para o Egito, porque no Egito tinha comida. E José e Maria levou Jesus para o Egito fugindo da morte, fugindo de Herodes. Então, aí ele fala assim, quando Herodes morrer, você volta para cá. Deus falou com José, fica lá até que Herodes morre. Foi que Herodes morrer, você regressa para cá. Assim também Israel ficou no Egito até que morreu o faraó, né? Terminou o Egito ali no Mar Vermelho. O primogênito, o anjo da morte matando, porque terminou com morte, né? A última praga foi morte. É 10 pragas, mas a última foi a morte. Então também a morte de Faraó libera Jesus do Egito. E a morte do Egito libera Israel do Egito. Então é de duplo sentido. É aí como o Brana fala na mensagem, porque tiveram de ser pastor. E aí ele fala, é de duplo sentido a palavra de Deus. Eu gosto de citar a mensagem, porque tem pessoa que pensa que a gente fala da gente mesmo, que é pensamento da gente. Por isso que eu gosto de citar a mensagem, porque nem toda mensagem eu dou conta de citar, porque eu esqueço que mensagem tá também, não dá conta da gente.
guardar tudo na cabeça, o assunto, qual mensagem está o assunto, mas está na mensagem. Agora, sobre a Bíblia, a palavra de Deus de duplo sentido, está na mensagem, porque tiveram que ser pastor. Ali que ele fala que do mesmo modo que aconteceu com Israel descer para o Egito, também agora repetia em Jesus. Né? Um fugindo da fome, o outro fugindo de Faraó. E com a morte do Egito liberou Israel, e a morte de Faraó, de Herodes, a morte de Herodes, liberava Jesus do Egito. Então, aí o Mombrana fala de duplo sentido. Então, por isso que a gente vê, que nem a gente vai ler Apocalipse capítulo 12, você esquenta a cabeça com o Apocalipse capítulo 12, porque mostra a mulher revestida do sol, tendo uma coroa com 12 estrelas, e pisando na lua. Aí você vai, é Israel. Aí veio uma Umbanda. Numa mensagem ele fala, é Israel. Outra mensagem ele fala, é a noiva. É a noiva. Os 12 apóstolos é a coroa com 12 estrelas. E o sol é Jesus, está revestido de Jesus. E a lua, ele fala, é a lei que ela está como fundamento, é a lei, é Israel. Israel tinha a lei como alicerce, por isso que está pisando na lua. Mas aí ele vem e mostra que é a noiva. Que é a noiva. Só que quando ele fala que é a noiva, ele já põe a lua, a noiva não está. Não tem a lei como alicerce, está pisando na lua, então a lua está sendo alicerce. Mas ele já coloca a lua em outra posição, já coloca a lua como igreja. Coloca a lua como igreja. Né? Aí ele já mostra que o fundamento da noiva é a doutrina dos apóstolos. É a doutrina dos apóstolos, que é o fundamento da noiva. É a doutrina dos apóstolos. Aí ele mostra que a 12 estrelas, que é a coroa, também é os apóstolos. Então ele mostra os apóstolos no começo e no fim. Eles são alicerces, são coroa. Ele trabalha, então, no sentido de ser o alicerce da igreja e a coroa da igreja. Agora, se você for ver na natureza, for buscar socorro na natureza para entender, que devemos buscar socorro na natureza para entender, aquela semente do milho que cai no chão, depois ela sai lá na espiga, então ela é o alicerce e ao mesmo tempo ela é a coroa, porque quem coroa o pé de milho é a espiga. E o alicerce, quem alicerçou aquele pé de milho foi o grão de milho. Então é tanto alicerce como coroa. Por isso que Jesus disse, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então ele é o primeiro e é o último. Então ele é a semente e ele é o alicerce e a coroa. Ele é o alicerce e a coroa. Por isso que eu digo, irmão, a gente às vezes não encontra o que a gente procura, o que a gente quer, ou a gente necessita, nos 66 livros que nós temos de papel. Nós não encontramos. Mas você vai na natureza, que está lá na natureza a resposta daquela pergunta. Lá está na natureza. Aí eu estava conversando com um pastor, é um bom pastor, um bom menino. Ele falou para mim assim, ô pastor, eu só fico com a Bíblia. Eu só fico com a Bíblia. Eu falei, irmão, mas nós temos 3 Bíblias. Eu só fico com a Bíblia. Eu falei, irmão, quem levou os magos a Jesus foi a primeira Bíblia, a estrela.
Foi a estrela que levou os magos a Jesus. E nós precisamos chegar a Jesus, nós vem a primeira Bíblia que leva a nós, que nem os 3 magos. Mas eu só fico com a Bíblia. É certo, você fica com a Bíblia. Mas tem coisa que ela só ajuda você a entender a terceira Bíblia. A terceira Bíblia é de papel, né? 66 livros. A terceira Bíblia era escrita por 40 homens. Ele levou espaço de 1.600 anos para escrever ela. Todas as coisas que estão nessa Bíblia, essa Bíblia é completa. A terceira Bíblia é completa, não tem nada incompleto aqui. Até que ela tinha 5 livros a mais, Martinho Lutero tirou. Martinho Lutero viu que não era inspirado, era Macabeu, Judite, era 5 livros a mais. E Martinho Lutero falou, não é inspirado. E ele tirou fora esses 5 livros, para deixar ela completa. Ela era acrescentada, você vê bem, que a Igreja Católica, que dominava aí, né, um tempo atrás, ela não somente acrescentou batismo no Pai, Filho e Espírito Santo, rezas e purgatórios, veio com todas essas doutrinas, que Maria intercede, né? Santa Maria, Mãe de Deus, como que Deus tem mãe? Né? Santa Maria, Mãe de Deus, como que Deus tem mãe? Rogai por nós. Como que Maria vai rogar por nós? Quem roga por nós é o Cordeiro. Então, tudo, aí ela põe ainda 5 livros a mais na Bíblia. 5 livros a mais. Martinho Lutero veio e falou, não, esses 5 não é inspirado. Então ele tirou 5 livros que estavam na Bíblia. Para deixar a Bíblia completa. Deixar a Bíblia completa. Agora existe, irmão, nós tem aí também o prejuízo de interpretação. O anjo mandou o Mombrana ler daquela Bíblia do Gime, do rei Tiago, parece. O anjo falou para o Mombrana, você lê nessa Bíblia. Mas o Mombrana, ele gostava muito de ler essa Bíblia aqui que eu estou com ela, a Escovide. Ele gostava muito de estudar nessa Bíblia. Mas ele já gostava de pregar em outra Bíblia. Ele já gostava de pregar com outra tradução. O Mombrana, ele tinha todas as traduções da Bíblia. Tem uma tradução da Bíblia que fala assim, e Deus criou as aves, os animais, alma vivente. Você já viu o animal tem alma? Como que vai criar um animal, alma vivente? Animal não tem alma, mas está na Bíblia. Aí você vai na tradução original, fala assim, Deus criou animais, ser vivente. Os animais foram criados ser vivente. Na outra está alma vivente. A alma aí enrosca tudo, porque só tem alma o ser humano. O animal não tem alma, como Deus criou os animais, alma vivente. Aí você vai lá ler na tradução, Deus criou os animais, alma vivente. Os animais têm alma. Aí vem Mombrana para os animais não tem alma, só tem alma o ser humano. Se tivesse alma, eles tinham raciocínio. Se tivesse alma, eles também eram responsáveis pelo que eles fazem. O que tira o animal não ser responsáveis é porque não tem alma. Eles não vão no trono branco. Os animais não vão no trono branco. Ele não vai ser julgado porque não tem alma. Nós vai porque não tem alma. E a alma, ela é responsável pelos nossos atos. Por nós ter alma, nós temos que responder pelos nossos atos. Essa é a diferença de nós com os animais, que não tem alma e nós temos. E por não ter alma, eles não são responsáveis. Eles não são responsáveis. Você pode ver, se um cachorro está na rua e passa lá um ciclista, ou lá passa lá uma pessoa de moto, o cachorro derruba a pessoa, quem é que vai ter que pagar o prejuízo do ciclista ou
é o dono do cachorro, não é o cachorro. É o dono do cachorro. Se uma vaca ela sai do pasto e vai da pista e tem um acidente lá e causa algum dano lá no carro, quem vai pagar o prejuízo é o dono da vaca, não é a vaca. Porque ela não tem alma. Se ela não tem alma, ela não é responsável. Ó, irmão, a coisa é tão sincera, sabe por quê? A alma afasta do homem, isso que é duro. Ela afasta do homem, mensagem, o sol incerto, a alma afasta do homem. Até que antigamente, os nossos antigos, nosso povo antigo, lá no bisavô, tataravô, lá atrás, eles falavam muitas coisas certas. E você vê que eles falavam assim, ué, quando ele ia xingar o outro, ele falava assim, vai para o esquinto do inferno. E o inferno não está na quinta dimensão. O inferno está na quinta dimensão. E ele falava, vai para o esquinto do inferno. Como que ele sabia que o inferno está na quinta dimensão? Como que os antigos sabiam que o inferno está na quinta dimensão? Ele mandava ir para o esquinto do inferno. Como que ele sabia? Então, o nosso antepassado, ele tinha muitas coisas sem Bíblia. Eles tinham muitas coisas que nós vemos que ele estava certo naquilo ali. Tem muitas coisas que eles deixaram para nós que hoje nós vemos que está certo. Olha bem a roupa. Os antigos, nossos antigos, não deixavam o filho andar sem camisa em casa, nem o pai andava. Ele falava que era falta de respeito com a filha, com a esposa, falta de respeito. Andar sem falta de respeito com a pessoa, e chamava isso de falta de respeito, andar sem camisa. E as mulheres não usavam, jamais usavam calça comprida, short, mas nem pensar. Nem pensar. Eles conservaram isso. Eles conservaram. Aonde é que eles arrumaram isso? Que eles não liam a Bíblia, porque na Bíblia não era lida há uns 100 anos, há uns 150 anos atrás. A Bíblia não era lida, era até proibido ler. Eles aprenderam isso na natureza. Eles aprenderam isso aí na natureza. Foi na natureza que eles viviam na natureza, né? Carpinava, colhia café, vivia lá na natureza. Então, ele aprendia com a natureza. Olhando a natureza, ele conhecia Deus. Porque o irmão Branda disse, a minha primeira Bíblia foi a natureza. Então eles conheciam Deus pela natureza. A primeira Bíblia deles era a natureza, porque eles viviam nela, né? Eles viviam, carpinavam, comiam, né? Era sustentado pela segunda Bíblia, que é a natureza. Então ele aprendia muita coisa que a natureza vai ensina. E ele era bem ensinado, porque, olha bem, o irmão vai ver, a galinha com o galo. Tem diferença do galo com a galinha. Você vê o pavão com a fêmea, tem diferença. Você olha lá no pasto, a vaca com o touro, tem diferença. O touro tem um cupim na costa, a vaca não tem. Em todo lugar você vai conhecer aquele canarinho da terra, que é amarelinho. O macho é amarelão no peito, a fêmea não tem. Você olha aquele outro pássaro, o pintacirva, tem a cabeça pretinha, a fêmea não. Você vai olhando e você vai vendo que na natureza a pomba, essa pomba caseira mesmo, o macho é diferente, ele faz um barulho, né? Ele faz aquele barulhão em volta da fêmea, que a fêmea é quietinha. O leão com a leoa, não tem diferença? O leão com a leoa, tem diferença. Agora, no ser humano, ele quer tudo igualdade. Não existe igualdade. Pedro disse, a mulher é o vaso mais fraco. Pedro que disse. Pedro era machista. De acordo com o mundo é. Jesus é machista por não deixar a mulher ser pastora. De acordo com o mundo é. De acordo com o mundo é. Então a Bíblia é livro de machista, porque Deus não tem mulher como pastora.
Deus não tem mulher como cabeça do homem. É claro, a Bíblia é clara. Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da esposa, da mulher. Então se você vai na Bíblia, a mulher é o vaso mais fraco. E lá no nosso antigo passado, eles levavam a sério isso. Eles levavam a sério isso. Você vê que o nosso antigo passado, nossos antigos avô, bisavô, eles não deixavam a esposa nem trabalhar. Eles falavam assim que quem sustentava a casa era o homem. Eles que mantinham tudo. Então, porque eles aprendiam com a natureza. Ele aprendia lá com o touro, lá. Ele aprendia lá olhando o quintal, vendo o galo. Você sabe que quem acha comida para galinha é o galo? Ele não come. Claro que ele come, senão ele não morre, né? Mas primeiro é a galinha. Ele cisca, ele acha a galinha, ele tem um chamado lá, a galinha corre lá que ele achou comida para ela. É o galo que procura comida para a galinha no quintal. Ele procura, quando ele acha, ele chama ela vem tudo correndo e come. Aí ele vai procurar mais. Eles aprendiam lá na natureza, que era o macho que cuida da fêmea. Né? É lá na natureza. Agora, nós tem aqui na África, os leão da África está pervertido. Porque a leoa que procura comida, o leão não. Porque o leão é barulhento, espanta a caça. Porque barulho espanta a caça, né? Barulho espanta a caça. Se você fazer barulho na beira do rio, você espanta o peixe. E se você é uma pessoa muito barulhenta, você não ganha alma. Você não ganha alma com barulho. Você não ganha alma fazendo barulho. O exemplo está no pescar. Quanto mais silêncio você faz da beira do rio, mais peixe você pega. Quanto mais silêncio você faz no mato, mais caça você pega. O silêncio é a chave do caçador. É o silêncio. E se você marido, se você pai, quer um controle da família, use essa chave, silêncio. E no lugar de você falar, ora. Faça silêncio com o físico, mas faça barulho com a alma. Ora, entre em oração. Não tem uma força maior do que bomba atômica, maior do que metralhadora, não tem força maior do que a oração. E às vezes nós dispensamos essa arma poderosa para nós usar grito, para nós usar fala, e acho que eu falar resolve. Falar diz que o papagaio também fala. Não é o falar não é o gritar. Jesus é o exemplo. Quando ele fez a maior obra que um homem pode fazer, morrer no Calvário para salvar o mundo. Morrer no Calvário para vencer os demônios. Morrer no Calvário para vencer o inferno. Vencer a sepultura, vencer a morte. Ele venceu tudo. Em silêncio. Em silêncio. Diz que a chuva que a terra precisa, que a lavoura precisa, não é aquela chuvona que vem grossa. Não, essa só que lava quintal. Só no chuva de lavar quintal, lavar telhado. Existe chuva de lavar quintal, lavar rua. Existe chuva da lavoura. A chuva da lavoura é aquela chuva fininha, quietinha. Aquela é a chuva da lavoura. É aquela que a lavoura precisa. Não é a chuva que ela vem para lavar telhado, não. Lavar rua. Não é isso. A faxineira. Não é a chuva faxineira. É a chuva, aquela que cai mansinho, horas e horas. Ela cai, quase já nós não tem mais essa chuva, né? Que eles também tinham, nós não tem. É outro problema também de não ter a chuva, porque eles cortaram o mato, eles fizeram asfalto, eles tiraram a tração da chuva. Porque a nuvem tem que ser atraída para a terra, ela forma lá em cima,
mas tem que ter aqui um imã para puxar ela para baixo. Esse imã acabou, que é a mata, que é a terra, que puxava ela, né? As árvores são imã que puxa ela. Até o raio, ele descarrega na árvore. A chuva também descarrega na terra, a nuvem descarrega na terra. Não tem mais, porque tem asfalto, mais asfalto. Então, também a outra coisa também que tinha e não tem, né? A chuva, né? No seu tempo certo, na sua hora certa. Não tem. Não tem. Então nós vamos vendo, e nós, que o nosso antepassado, que vivia mais pela segunda Bíblia, que ele vivia mais pela natureza, eles conheciam mais Deus do que nós. Conhecia mais Deus do que nós. Agora, ele não conhecia o mistério de Deus. Porque o mistério de Deus está na terceira Bíblia. O mistério de Deus está na terceira Bíblia. Ele não conhecia o mistério de Deus. Mas conhecer Deus, eles conheciam que existia um Deus, que existia uma morte, que existia uma ressurreição, que existia um mundo futuro. Ele sabia que tinha por causa da natureza. O apóstolo Paulo disse, a natureza vós ensina. E os magos chegou a Jesus, chegaram a Belém, levado pela primeira Bíblia, que é a estrela. Vimos a sua estrela e viemos te adorar. E a estrela levou ele, foi a primeira Bíblia. Então, irmão, nós temos que usar as três. Nós temos que usar as três. Porque o que a terceira é completa, né? Mas muitas vezes nós não vemos na terceira Bíblia, porque a terceira Bíblia nós não conseguimos ler, nós não conseguimos entender sem profeta. Isso aí é matemática. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, e não tem como negar. Sem profeta, nós não entendemos a terceira Bíblia. Não tem como entender. Não adianta teimar que não entende. Eu tenho visto muito pastor aí denominacionais que querer ensinar o Apocalipse, mas ele faz um angu com a Bíblia, um angu com o Apocalipse, que não tem como comer. Não tem como comer o angu que eles fazem, o Apocalipse. Então, só profeta, porque foi escrito por profeta. Deus usou profeta para escrever a Bíblia. Então ele tem que usar profeta para revelar a Bíblia. Ou se você tiver um fogo, se você estiver no meio do mato e o mato pega fogo, como que você vai se livrar daquele fogo se aquele fogo rodeou o mato? Você vai queimar você. Mas se você faz uma roda e põe fogo, aí o fogo vai de encontro com o fogo e você fica livre. Aí você fica livre, mas tem que ser fogo contra fogo. A cobra, quem tira o veneno da cobra? A cobra pica uma pessoa. Como o médico faz para tirar o veneno da cobra? Usando o próprio veneno da cobra. O que eles têm lá? O soro que ele tem para aplicar em quem foi picado por cobra é usar o próprio veneno da cobra. Se é uma cobra cascavel, ele vai usar o veneno dela para combater o veneno dela. Então, o próprio veneno dela elimina o veneno dela. O próprio fogo elimina outro fogo. Ele dá espaço para você se salvar. Vem vindo fogo para te queimar, você põe a fogo de encontro. E o fogo lá abre um caminho para você ficar. Aconteceu isso aqui, no nosso redor, aqui em Arara, tem muito canavial. O rapaz estava no meio do canavial e tacava fogo. E aí o fogo vinha queimando tudo a quadra. Aí ele, com o facão, cortou lá um monte de cana, tacou fogo, e aonde o fogo queimou, ele ficou ali. Aí um fogo encontrou com o outro e se livrou ele. Essa é a maneira. Agora, se Deus escreveu a Bíblia por profeta, tem que ser profeta para revelar. Não tem como. Não tem como. Pastor, evangelista, missionário, pode entrar na Bíblia, pode ler a Bíblia de capa a capa, você vai ter a letra.
A letra você vai ter, mas a letra mata. A letra mata e morre. Morre dentro da Bíblia como Israel, como os cavalos e os cavaleiros do faraó. Morreu dentro do mar. E o mar aberto era um milagre. O mar aberto era uma glória. O mar aberto era um trabalho excelente que Deus fez, abrir o mar e fazer um caminho para Israel. Coisa gloriosa, mas matou os cavaleiros e os cavalos do faraó. Porque não era para eles. Deus não abriu para eles. Deus abriu para Israel. E a Bíblia também, a Bíblia é para eleito. O apóstolo Paulo escreve assim: para o santo que está em Tessalonicense eu escrevo. Para o santo que está em Efésio eu escrevo. Eu não sei se é Efésio, mas tem muita carta que ele fala assim: para o santo que está em tal, eu escrevo. Ele escreveu para o santo. A Bíblia é escrita para os eleitos. Para os eleitos. Por que era escrito para eleitos? Porque os eleitos aceitam profeta. O único que aceita profeta nesse universo é os eleitos. Porque eles já foram criados para aceitar profeta. Foram criados para aceitar profeta. Você vê que Jesus fala para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Mata os profetas. Em outro lugar ele fala assim: ei que eu envio profeta, mas um vocês matam, outro vocês perseguem. Não tem aceitação para o profeta. O irmão Branham disse: a mensagem é escrita para os eleitos. A mensagem veio para os eleitos. Moisés foi no Egito buscar os eleitos, tirar os eleitos da escravidão. O irmão Branham veio com Moisés buscar os eleitos da denominação que é o Egito, buscar os eleitos da escravidão, da doutrina errada. O irmão Branham veio para buscar, em busca dos eleitos, tirar os eleitos, saia dela, povo meu. Agora, quem não é eleito vai entrar em dificuldade mesmo. Vai entrar. E muitas vezes, irmão, acontece que nós entra na igreja a pessoa que não é eleita, que nem aconteceu com Moisés, entrou um povo misto no meio de Israel. Esse povo deu problema lá no deserto. Quem deu problema no deserto não foi Israel, foi aquele povo misto. Mas aquele povo misto influenciou Israel também a errar. Você está entendendo? Por causa da influência de um homem sobre o outro. Mas entrou, junto com o povo de Israel, entrou um povo misto, que não era de Israel. Ele também estava escravo no Egito. E quando Moisés foi buscar, eles aproveitaram a oportunidade, saíram juntos, mas não era para eles sair, porque eles não tinham onde ir. Eles tinham que ficar no Egito. Mas ele falou: já que Israel vai sair, nós vamos sair juntos. Mas quando chegou no deserto, caiu em si. Mas nós saímos por quê? Nós não tínhamos onde ir. Aí começaram a causar problema no deserto. Aí o irmão Branham fala: um povo misto saiu no meio, e esse que causaram alvoroço no deserto. Israel mesmo não. Foi o povo misto. Mas Israel foi influenciado por eles. Eles influenciaram Israel. Esse povo misto. E quando a mensagem do irmão Branham veio, é que ela veio aí para o ano, parece que ela entrou no Brasil em 58, né? Porque falar que em 58 pelo missionário Martim. Depois ela se espalhou em 72, por aí, pelo pastor Joaquim, na Rádio Universo, que ela explodiu, né, pelo Brasil. Mas ela não veio só eleito, não entrou só eleito na mensagem, entrou um povo misto, mesma coisa de Moisés. E esse povo misto não tem onde ir. Aí ele queria voltar para o Egito. O Egito também não tinha, eles começaram a procurar líder para levar ele de volta no Egito. Também não achava. Voltar para o Egito ele não podia mais. Seguir para frente eles não podiam, porque Canaã não era para eles. Eles não tinham herança nenhuma em Canaã. Ele veio no meio e depois descobriram que eles não tinham para onde ir. Não tinha para onde ir. E a mensagem não é diferente, porque
O anjo falou para o irmão Branham que o ministério do irmão Branham era um ministério igual de Moisés. O anjo falou para ele lá na gruta, quando ele foi lá buscar uma resposta de Deus, que ele queria ter uma certeza de quem o ministério dele era, porque até então um falava que era do diabo, o outro falava que não era. Aí ele falou para Amida: eu vou buscar uma resposta de Deus, e eu não volto enquanto Deus não me responder quem eu sou. Aí o anjo veio para ele, que o anjo depois descreveu o anjo, que era do 1,90 m de altura, e o anjo chegou nele e falou: não tema. Aí os dois começaram a conversar e entraram nos assuntos. Ele entrou, ele foi lá em Moisés e falou: você lembra de Moisés, que teve 2 sinais, e o terceiro sinal foi uma mensagem? Então você também vai ter 2 sinais. Um sinal você vai orar pelo enfermo, outro sinal você vai conhecer o segredo do coração. Esse é sinal. Mas tem uma voz, a voz é uma mensagem que veio em 73, do silo. Essa é a voz. Essa é a voz. Por isso que o cetro trovão, o irmão Branham chama voz de Deus. O cetro trovão é a voz de Deus. Então não é sinal, voz. Então o ministério do irmão Branham é um ministério paralelo com o ministério de Moisés. Assim como Moisés veio buscar um povo para levar para o Espírito Santo, você veio buscar um povo, é Êxodo. Aí o irmão Branham fala no Êxodo, né? Ele prega o terceiro Êxodo. Ele fala o primeiro Êxodo, Moisés, o segundo Êxodo veio com Paulo. Muito fala que é Jesus. Mas o irmão Branham fala que quem veio com o segundo Êxodo foi Paulo. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Jesus é o êxodo em plenitude. Jesus é o êxodo em tudo. O êxodo é saída. Jesus saiu de tudo. Jesus é o êxodo em plenitude. Agora, o apóstolo Paulo já veio separando a lei, a graça da lei. E era um êxodo. E o irmão Branham é o terceiro êxodo. O que é o irmão Branham? Tirar o quê? Tirar, saia dela, povo meu. Apocalipse 18, 4. Saia dela, povo meu. É o irmão Branham aquele ali. Está gritando ali. Saia dela, povo meu. É o irmão Branham. Que está mandando sair dela. Dela é palavra feminina, a igreja. Saia dela, povo meu. E quem ouvir minha voz, sairá e ceará comigo. Aí já é Jesus aqui em Laodiceia, que vem em Laodiceias. E aí cantou a porta e bate. Você está aqui na porta batendo, está do lado de fora. Ele falou: aquele que sair, aí, vai comer comigo, porque tem comida por lá de fora. A comida está por lá de fora. É que nem lá nós temos os 4 leprosos. A comida não estava em Samaria, a comida estava lá no acampamento da Síria. Aí os 4 leprosos achou comida onde? Em Samaria? Lá não tinha. Ele achou comida lá no acampamento da Síria, lá que estava o banquete. Aí ele foi lá em Samaria e falou: tem comida. Que a Síria foi embora, porque Deus veio com barulho e levou a Síria embora, os exércitos, e estava um banquete lá, só ir lá comer. Quem foi? Os 4 leprosos. Quem é os 4 leprosos? Quem é os 4 leprosos que anunciou a comida? Lutero, Wesley, Pentecostes e Branham. Você fala leproso? Para o mundo não é leproso. Para o mundo não é leproso. Para o mundo não é louco. E se nós não é louco, então não está certo. Porque o apóstolo Paulo falou assim: a loucura da salvação salva o perdido. Qual é que é a mensagem louca que salva o perdido? A mensagem humana, a loucura da pregação salva o perdido. A loucura da pregação salva o perdido. Qual é que é a mensagem louca que salva o perdido? Essa nossa. Eles mesmos chamam nós de louco. Batizar em nome de Jesus Cristo, para eles é loucura. Tomar ceia lavando o pé um do outro, isso aí é loucura. Mas é que salva o perdido. Então, irmão, tem tanta coisa, mas vamos parar por aqui. Porque o irmão Branham disse que passando de 40 minutos, a ideia das pessoas
fica confusa. Por isso que lá na escola, você vê que tem 40 minutos de aula de português, depois sai a professora da área de português, vem a professora de matemática, é 40 minutos, porque a própria ciência mostra que ninguém ouve mais do que 40 minutos. Passou de 40 minutos, a mente se confunde, você perde tudo que você ouviu. Por isso que o irmão Branham disse, na ordem da igreja, o pastor só pode pregar 40 minutos, não na ordem da igreja. Só 40 minutos. Porque o irmão Branham viu isso. O irmão Branham viu isso. Porque o irmão Branham viu tudo. O que a ciência está vendo hoje, o irmão Branham já viu. O irmão Branham está na frente da ciência. O irmão Branham está na frente. O irmão Branham aprendeu coisa do céu, aprendeu coisas do seminário, escola, aprendeu coisa do céu. Então ele vai na ordem da igreja e fala assim, 40 minutos de pregação, 30 ou 40 minutos de pregação. Que passou de 40 minutos, já dá nervoso, criança começa a chorar, a pessoa começa a levantar, a mente fica confusa e tudo você, até o pregador no púlpito, ele já começa a sair fora da mensagem depois que ele passa de 40 minutos de pregação. Eu tenho experiência que é isso, porque quanto ano, pai, que eu não estou no púlpito pregando? Quanto ano, pai? Eu sou desde 87, eu me tornei pregador em 87, pastor. Quanto ano, pai, que eu não estou no púlpito? E eu sei que confunde tudo e a gente se perde. Depois de 40 minutos de pregação. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem alguma pergunta? Tem sim, o irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, o que Jesus quis dizer ao falar, compre uma espada? Lucas 22:36. Contra uma espada? Compre uma espada. Em Lucas 22:36. Lucas 22:36. Deixa eu ver aqui. Se eu acho. O Lucas. Fala lá, Marcelo, irmão Marcelo. Tem aí uma paciência aqui que eu acho o Lucas Jaque para nós aqui. Aqui já estou em Marcos, Mateus, Lucas. Os irmãos que quiserem fazer perguntas, você faz, irmão. Aquilo que a gente puder responder, Lucas, o que é dar? Lucas 22:36. Lucas 22:36. Já achei aqui o Lucas. O 22:36. Logo que foi o dia, logo que foi dia, ajuntou-se. É 36? Não, estou no 66. Aqui. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alfrade. E o que não tiver espada, venda a sua capa e compra-se-a. A espada é a palavra, irmão. Espada é a palavra. Aquele que não tem espada, venda a sua capa. Irmão, tem muita coisa. O irmão sabia, irmão? Tem muita gente que não tem Bíblia. A Bíblia é a espada. Ele compra caro pão, compra casa boa, arruma a casa e não compra uma boa Bíblia. A espada. Vende a capa, né? Compra a espada. Vende alguma coisa aí, compra a Bíblia. Vende alguma coisa. A maior parte dos nossos fiéis, irmãos aí, Dudu, vou falar do universo, viu? A maior parte ele lê Bíblia porque ganhou. Porque ganhou. Mas ele mesmo coragem de comprar uma, não teve. Porque não vende a capa. Aquele que não tem espada é a Bíblia. Vende a sua capa e compra uma. Tem que vender aí. Vender alguma coisa aí. O irmão Branham disse assim que tinha umas pessoas que eles não tinham como ir na igreja, como ir na campanha. Aí eles vendiam galinha. Eles vendiam galinha, pegavam o dinheiro e com o dinheiro das galinhas ele ia na campanha. Aí alugava um carro ou ele arrumava um ônibus e ia. Vendia galinha, meu amor. Eles vendiam galinha, juntava dinheiro para vir no encontro. E teve uma irmã que era dia de Santa Ceia. Era dia de Santa Ceia. E ela perdeu o ônibus, parece que ela perdeu o ônibus que levava a turma na Santa Ceia.
ela alugou um táxi, e era longe, e ela gastou o pagamento dela no táxi, mas foi na ceia. Gastou o pagamento dela com táxi, mas falou, ficar sem tomar ceia, eu não vou. Eu perco o pagamento, mas ganho a ceia. E o irmão Branham disse que essa pessoa vendia galinha. Ela era do sítio, vendia as galinhas, e aí eles pagavam uma condução lá e levavam ele para a igreja. E no outro lugar ele falou assim que tinha umas irmãs que elas vinham de longe para adorar. E elas passavam no meio assim de lamaçal, lugar que tinha água. E elas pegavam o sapato e vinham com o sapato na mão e o pé tudo cheio de lama. Aí quando ela chegava perto da igreja, ela lavava o pé, ponhava o sapato e entrava na igreja. Aí o irmão Branham disse, são essas pessoas que recebem bênção da igreja. São essas pessoas. Essas são as pessoas que Deus enriquece de bênção, que faz sacrifício para adorar a Deus. Aí você vem falar para mim, Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício para nós salvar. Porque o sacrifício da salvação Jesus já fez. Mas Ele quer sacrifício sim para nós adorar Ele. Não para nós se salvar, para nós adorar, para nós servir. Nós temos que fazer sacrifício. Você acha que não? Então lê Romanos capítulo 12, verso 1. Oferecei o vosso corpo como um sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecei o vosso corpo como sacrifício a Deus. Se Deus salvou nós oferecendo o seu corpo, nós também aceita Ele, serve eles, oferecendo o nosso corpo. Ele deu o corpo dele como sacrifício a nosso favor, e nós dá o nosso como sacrifício a favor dele. Romanos 12, 1. Deus não quer sacrifício de tolo, a Bíblia diz. Deus não quer sacrifício de tolo, que oferecer galinha, que oferecer essas coisas para Deus, isso não. Mas o seu corpo, sim, seu corpo você tem que oferecer de sacrifício a Deus. Romanos 12, verso 1. Que mais? Tem. Ainda o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, Pastor Joel, podemos usar móveis, objetos e roupas de pessoas falecidas? Obrigado e Deus te abençoe ricamente. Irmão, depende da pessoa falecida. Vai depender muito da pessoa falecida. Essa pergunta do irmão aí é uma pergunta muito rica. Muito boa, irmão Marcelo. Irmão Marcelo? Irmão Marcelo, olha, tem que ter mais irmão igual você aí, viu? Faz pergunta, viu? Tem que ter mais irmão, porque tem irmão que não gosta de fazer pergunta, mas você não está fazendo pergunta para você, irmãos. A sua pergunta pode ajudar outro. Você não faz pergunta para você sabe. Você está fazendo pergunta para a resposta ajudar outro. Você está ajudando o outro fazendo pergunta. Nem Pedro fazia pergunta para Jesus e ajudava tudo. A resposta que Jesus dava para Pedro ajudou que nós. Porque muitas coisas que nós sabemos porque Pedro perguntava para Jesus. Nem Pedro perguntava para Jesus. Aí o que ele pergunta mesmo? Ele pergunta... Move, né? Sobre usar roupas e móveis de... Irmão, por exemplo, se morre uma mãe, a pessoa guarda o móvel dela, guarda a roupa dela, e fala assim, é a recordação. Não, irmão, não. Cada vez que você olha naquele objeto, você olha naquela roupa, você lembra da pessoa. E aí você fica triste, você chora. E a Rope, quando voltou, aquela Rope voltou em Teofania para conversar com o irmão Breno, porque ele não parava de chorar. Por causa da partida dela, da nenê. Ela falou assim, não chore mais por nós, não chore mais por nós. Nós estamos num lugar muito bom. Não chore mais por nós. A Rope falou para o irmão Breno. E a pessoa vem e guarda o retrato da pessoa, ela guarda a camisa da pessoa. Então ela nunca vai esquecer da pessoa, sempre ela está chorando. E eles lá não querem que chore por eles.
A Rosa falou, não chore nem para mim nem para a menina, que nós estamos bem. Não chore. Ela pediu para ele, não chore mais. Não sofra mais por nós. E o irmão Brana disse na mensagem casa que lá eles vê nós aqui. Que de lá eles vê nós aqui. E vê nós chorando quando vê uma fotografia deles. Então eles não querem. Então depende do móvel. Se é um móvel que você vai comprar, é de uma pessoa morta, mas você não conheceu a pessoa. Você vai com uma roupa, porque o irmão Brana também usava roupa usada. Mas você não conheceu a pessoa. Então você ora, você tem que orar. Orar você tem. Consagrar a roupa, porque você não sabe para que foi usado e que unção está na roupa. Porque a unção fica na roupa, viu, irmão? A unção fica na roupa. Você não vê a roupa de Jesus que só não tocar sarou, cama de Eliseu, o vental de Paulo, o lenço de Paulo, sarava os enfermos, expulsava o demônio, então a unção fica na roupa. Lá no livro de Judas, aquela cartinha, está falando assim, detestai até a roupa manchada de pecado deles. Judas diz que a roupa fica manchada de pecado. Está lá na cartinha de Judas. Então a gente tem que orar. Eu também uso roupa usada. Também uso. Eu uso, às vezes eu vou no brechó, a maior parte do terno que eu tenho é de brechó. Mas eu oro. Eu ponho a mão em cima e falo, Deus, eu consagro essa roupa. E se tiver algum espírito aninhado aqui, está expulso em nome de Jesus. E a partir desse momento, tá, eu o consagro e abençoo em nome de Jesus Cristo. Então eu consagro a roupa. Como você pega um carro, como você pega... Se você não pode usar o móvel do morto, uma roupa de um defunto, você não pode usar o carro também. Porque eu sou dono do carro, morreu. Você não pode usar. E se o dono daquele caminhão morreu, você não pode usar. Então, a maior parte das coisas que nós temos é de morto, é de pessoa que morreu. Então você tem que orar. Agora, depende do morto, por causa da recordação. Porque aí você não termina aquela lamentação, a lamentação não tem fim. Deixa com depressão, dá derrame, dá infarto. Irmão, entendeu? E a pessoa guarda, vê, a moça morre, vai para casar, compra um vestido de noiva. E ela morre antes de casar, e eles guardam aquele vestido. E cada vez que a mãe olha aquele vestido, lembra da filha. Cada vez que ela lembra da filha, ela começa a chorar. Isso aí dá depressão, isso daí adianta a velhice. Porque a velhice mesmo, ela não é demorada, mas tem pessoa que tem velhice precoce. Precoce, se é assim que fala. Assim fala a palavra? Precoce. Né? Precoce. Velhice, porque com 50 anos ela está velha, de tanto olhar objeto de morto. De tanto olhar objeto de morto e chorar. Não tem pai, não dorme direito. Vai dormir no quarto, quando corta a fotografia do morto na parede. Como que ela vai dormir direito depois? Irmão, depende de quem é o objeto. Se for de parente chegado, melhor coisa que você faz, se é roupa, ou você dispensa ou você queima, porque senão você não vai ter sossego, senão você não vai ter paz, porque a pessoa mesmo, ela está lá no braço de Deus, no paraíso, descansando, e você está aqui se lamentando, e eles lá não se sente bem, ver você nessa situação aqui, certo? A melhor coisa que tem é guardar. Melhor coisa que tem é guardar. Arrumar uma mala, se você não quer dispensar roupa, se você não quer desfazer das fotografias, que às vezes é difícil desfazer mesmo, e eu te aconselho não desfazer, se puder. Arruma uma boa mala, dobra bem dobrado, guarda ali, deixa guardada, você entendeu? Às vezes, enquanto lá, quando está a família, você vai lá buscar, você mostra, ela gostava de usar essa blusa, mas deixar estampado assim, que toda hora você está vendo, irmão, vai dar depressão, vai dar infarto e vai dar derrame. Aquela roupa vai trazer problema.
vai trazer problema. Então você põe uma caixa, guardem, bem guardadinho, põe num lugar quietinho, num lugar que não se estraga, e esse é o conselho. Agora, pode usar assim, irmão. Nesse sentido, pode usar. Você ora, você consagra, você ora. E tira o espírito que está ali, se é que tem um espírito errado, e ora e usa. E que Deus te abençoe. Vamos para o pedido de oração então. João William, pede oração a seu favor, família e seu tio. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo e oração à sua família e aos irmãos da fé. Ana Ruth, não consegue dormir de tanta dor nas mãos. Alexandre, como é que ela chama? Ana Ruth. Irmã Ana Ruth, você não consegue dormir de dor na mão? É queimação na mão. Queimação na mão? Não tem mais isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, olhando, baseado, sustentado pelo seu sangue derramado que não foi em vão, pela descida do Espírito Santo que desceu para nos ajudar, baseado nesse socorro, eu declaro à irmã saúde. Alexandre Xandão, seu favor e família. Thalita Nid, seu favor, família e seu esposo. Alain Gaiteiro, seu favor, família, por mais do Espírito Santo. Daniela X Alexandre, pede oração à sua família. Tainá Kemble, ao seu esposo que está preso. Benedita Nid, seu favor e toda a sua família. Viviane Barbosa, a sua saúde. Jenny Siqueira, ao seu esposo que teve complicações por causa da Covid-19. Tem uma irmã aí que está orando pelo esposo que está preso, né? Taila Kemble. Taila, isso. Irmã, eu também tive 8 anos, 5 meses atrás da grade. 2 anos eu tive na penitenciária de Venceslau, a pior penitenciária na minha época do Brasil. Eu fiquei 2 anos dentro dela. E Deus, pela graça dele, eu aceitei Jesus na penitenciária de Venceslau. Às vezes, irmã, Deus leva a gente em certo lugar, não é maldade não, para ele poder consertar a gente. Quando ele levou a Sansão no moinho, sem os 2 olhos, foi ali que ele consertou Sansão. Foi ali que ele consertou Sansão, ali que ele colocou Sansão no seu devido dever, no seu posto de dever. Então, às vezes, Deus leva a gente para lugar assim, cara, prisão, tudo dá para o bem daquele que ama Deus, irmã, tudo dá para o bem. Porque se eu não fosse preso, se eu não tivesse sido preso, eu estava morto hoje. A polícia tinha me matado. A polícia tinha me matado, nem mataram esse rapaz aí, foi morto aí, o Lázaro foi morto aí. O meu destino também era aquilo ali, minha caminhada era aquela ali. Então Deus teve misericórdia de mim, e eu fui para a prisão, e lá na prisão eu encontrei com Jesus na penitenciária de Venceslau. Foi ali que eu encontrei com o Senhor Jesus Cristo, e estou até hoje, pela graça de Deus, não vivendo uma vida que Ele quer que eu viva, porque a gente tenta, luta, mas a gente sempre vê que está faltando alguma coisa a mais para Jesus. Mas o que a gente pode entregar a Ele, a gente luta para entregar e entrega aquilo que a gente pode entregar. Mas a gente sente que a gente ainda está em falta, devendo para Jesus muito mais obediência. O irmão Brana disse, eu estou com 50 anos e eu nada fiz ainda para Deus. Ele fala isso no selo. Eu estou com 50 anos e nada fiz ainda para Deus. Então, se o irmão Brana falava que não tinha feito nada para Deus, e eu que eu posso falar, né, irmão? Então, irmã, tudo dá para o bem, aonde seu esposo está, a irmã ora que Deus entra no coração dele, Deus faz uma obra no coração dele, lá dentro da prisão. Deus entra lá, e Deus entra no coração dele. Deus fez isso comigo. Deus fez. Muita pessoa fala, a pessoa sai da cadeia, ela costuma volta. Não, eu falo que não volta porque eu não voltei. Eu falo que não volta porque eu não voltei. Se ela encontra com Cristo, ela não volta mais não. Se ela tem um encontro com Cristo, ela não volta mais não. E tem mais aí? Não, só orar agora. Só orar, então nós vamos orar, pedindo para que Deus traga
aquele terremoto que ele trouxe lá na cadeia de Filipos, que as correntes se soltou e a porta se abriu e os presos se tornou livre e o carcereiro se salvou. A libertação dos prisioneiros trouxe salvação para o carcereiro. Senhor Deus, cada ouvinte está nas tuas mãos, para que o Senhor o abençoe e cure aquele que precisa de cura e aquele que precisa de libertação, que seja liberto. Eu creio que nessa hora, Pai, tem irmão e irmã que está precisando da tua presença na vida dos filhos, ou no lar, ou no casamento, e o Senhor prometeu para nós que o Senhor estaria conosco até a consumação do século. E se tem alguém que não falha nas promessas, é o Senhor. Então esteja conosco e nós livra de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ia agradecer também, antes de terminar, e eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas se for verdade, até podia dar uma nota para mim aí. Parece que a pessoa presa, não sei que presídio que é, que penitenciário que eles ouvem que os presos reúnem para me ouvir. Eu não sei que penitenciário que falaram para mim. Quando a pessoa tem alguém preso lá, foi lá, nós aqui ouvimos o pastor Joel. Então não sei se eles ouvem lá no alto falando, se eles se reúnem, se é que tem aí alguma cadeia, alguma penitenciária que vocês me ouvem. Eu estou a teu favor em oração, viu, meus irmãos? Eu também passei por aí, eu sei o que é a cárcere, e eu encontrei com Jesus aí dentro. E vocês também, que tenham o privilégio que eu tive, de encontrar com Jesus entre as grades, né? E saia para a rua, trazendo Jesus para o lar, para a família, e vivendo uma vida para Cristo, e vivendo uma vida que traga a família em sossego, em alegria. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém.